Olá, aqui é Rodrigo Santiago, seu Life Coach na Web, e essa aqui foi mais uma entrevista que eu fiz na Rádio Roquete Pinto, pessoal super gente boa, e essa entrevista é sobre vestimenta e comportamento, como é que a maneira de nos vestirmos afeta o comportamento tanto nosso quanto das pessoas ao nosso redor. Destaque brilhante da participação do Obadia Sion, que é um cara muito gente boa e que sabe tudo sobre empregabilidade. Não deixe de ouvir se você está pensando em como se vestir da melhor forma no ambiente de trabalho, enfim. É isso aí, vamos embora. Painel em Debate. Agora exatamente 9, ou melhor, 8h50, nada de 9, 8h50, estamos começando mais um Painel em Debate. 9 é o dia de hoje, 9 de abril de 2012. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante que está presente no dia a dia de todos nós. O que vestimos interfere em como agimos? Sim, o hábito faz o monge, mostra a pesquisa. O antigo ditado que nos orienta sobre não julgar as pessoas pela aparência acaba de ser contrariado por estudo americano, pelo menos no que diz respeito às roupas. Cientistas descobriram que a forma como interpretamos o valor simbólico da vestimenta pode afetar nossos processos cognitivos. O estudo realizado por pesquisadores da Northwestern University em Illinois mostra que não basta olhar uma peça para que esta influência ocorra, é preciso vesti-la. Bom, sobre esse assunto nós temos aqui nossos convidados que vão falar exatamente disso. Então vou começar dando bom dia para ela. Zizi Ribeiro, jornalista, especialista em moda. Zizi, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom tê-la aqui, que legal. Vou dar bom dia ao Obadia Sion, especialista em recursos humanos. Obadia, tranquilo, tudo bem? Ótimo, parabéns aí pela vitória do Botafogo, né? Isso pode falar, né? Muito obrigado. Pode falar. Deve falar. É isso aí. Bom dia, Rodrigo, prazer em estar aqui com você mais uma vez, com a Alicinha também. E bom dia aos ouvintes, estamos aqui à disposição. Então vou dar bom dia ao Rodrigo Santiago, que você já deu bom dia antes de mim. Né? Bom dia, Jorge. Bom dia, coach. Muito tudo obrigado bem? Pela atenção de vocês. Zizi, você ouviu aí, né, sobre essa, né, pesquisa feita, né, do valor, né, da roupa, né, da vestimenta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, porque como é que você analisa isso? Como é que você que é uma especialista, né, em moda? Bom, eu tenho certeza que a partir da roupa você transmite ao outro um pouco das suas características. As pessoas em geral já têm um preconceito quando visualiza uma outra pessoa. Nós incorporamos um personagem quando a gente se veste de alguma determinada maneira. Então, você vê uma pessoa mais assim, discreta, com cores mais sóbrias, você percebe que a característica daquela pessoa é dessa forma, enquanto que a outra, mais colorida, mais exótica, ela também aparenta ser uma pessoa mais descontraída. Você manda um recado pela roupa. Exatamente. A roupa, a vestimenta é uma comunicação não verbal. Olha aqui, os pesquisadores realizaram 3 experiências usando jalecos brancos idênticos aos médicos e pintores. Em todos os casos, as pessoas que vestiam as peças dos profissionais de saúde, a quem costuma ser atribuído comportamento cuidadoso, rigoroso e atento, apresentaram melhores resultados em testes de atenção e percepção visual de erros. Houve quem apenas olhasse a roupa, mas quem a vestiu se saiu melhor, Rodrigo. É isso aí, Jorge. Nós naturalmente temos um cérebro faminto por informações para que nós possamos tomar decisões. E a primeira coisa que a gente pode fazer quando encontra com uma pessoa é tentar categorizá-la de forma visual. Pegar as informações visuais e colocar essa pessoa numa categoria. Como a Zizi falou, fazer um preconceito daquela pessoa, um preconceito. Então a primeira pergunta que está na nossa cabeça o tempo todo é: eu conheço essa pessoa? Ou eu sei mais ou menos do que se trata essa pessoa?
Então a gente começa a tomar decisões aí, quando a gente interpreta visualmente. Aí, além da roupa propriamente dita, tem também os adereços, né? Tem adereços. Se a pessoa tem piercing, se não tem, até a própria tatuagem, né? E o vocabulário também. E o vocabulário. O vocabulário também. E Léo Badia, você que é um especialista em recursos humanos, o cara vai todo tatuado, cheio de piercing para pegar um emprego, dependendo do emprego, ele pode ser eliminado só no visual. Olha, é verdade, Roger. Além de hoje ser segunda-feira, é sempre aquele dia, né, para as pessoas com aquele entusiasmo, aquela esperança de conseguir uma boa entrevista e conseguir seu objetivo. Então, é importante dizer o seguinte: independente da nossa idade, das nossas funções, sempre nós vamos ser avaliados por um momento. Então, nós temos que entender a importância desse momento, não é? Então, a primeira impressão é aquela que fica. Correto? Então você pega um jovem, se você tem que vestir a roupa sóbria para apresentar uma neutralidade, e dependendo desse jovem, se você põe uma roupa muito sóbria, muito neutra, peraí, alguma coisa está errada aqui, não é? Então você passa aquilo pela cabeça. Ao mesmo tempo também o jovem é demais cobrado. Então toda tatuagem eu sempre oriento, procura disfarçar com as suas roupas, não deixa apresentar o cabelo, a barba. Então existe uma série de coisas que infelizmente o jovem paga muito. Um braço em cima da mesa, ele está avançando um espaço que ainda não é dele. E pode ser mal interpretado. Então, por isso que é importante, né, termos esse conceito. Então, há necessidade realmente de verificar muito bem a roupa. Ela é importante, como própria a questão verbal, né, que também são as colocações. Então, eu sempre procuro ver 4 pontos quando eu treino os meus clientes: postura, vestimenta, comportamento e colocação. Para mim, esses 4 itens diz tudo sobre a entrevista. É onde nós procuramos orientar esses candidatos para eles se apresentarem com o equilíbrio emocional necessário. Então, esse é o objetivo. Aí também tem um outro ponto, Zizi, que as roupas, principalmente as camisas, passaram a ser com um tipo de outdoor social, né? Com dizeres, com frases, com pensamentos. Então, não fica só implícito, também está explícito, né? O que a pessoa quer passar com o que está vestindo, né? Normalmente é assim, você usa a sua roupa como um outdoor, né? Nessas camisetas você passa ali o teu gosto por uma banda determinada ou por uma imagem interessante, ou até um estilo, né, fashion que você quer passar. Realmente você é uma publicidade, né, um outdoor mesmo. Por excelência. Por excelência. Dentro desse, por exemplo, dentro dessa pesquisa, Rodrigo, pensamentos não apenas com o nosso cérebro, mas com nossos corpos e nossos processos de pensamento, estão baseados em experiências físicas que provocam conceitos associados e são conceitos abstratos. Agora parece que essas experiências incluem as roupas, né, que vestimos. Sempre foi assim? Sempre, mesmo nos primórdios, né, do homem? Além da pergunta que a gente se faz de forma inconsciente, né? Eu conheço essa pessoa ou isso. A segunda pergunta que você faz de forma inconsciente na maior parte das vezes é: eu gosto dessa pessoa? E para você saber se você gosta dessa pessoa, as primeiras pistas são visuais e basicamente você quer tentar categorizar, você quer saber se essa pessoa participa do seu time, vamos dizer isso. Então a questão, como é que, assim, uma coisa que torna muito fácil abrir uma conversa no meio da rua é você falar de futebol. Se você começa a falar de futebol, o cara é do seu time, pronto. Já cai no estereótipo de opa, estamos do mesmo lado da torcida. Estamos na mesma coisa. E uma outra pergunta é se eu confio nessa pessoa. Então, além de gostar, a questão do gostar é você querer a companhia daquela pessoa, estar do lado dela. E quando você começa a se perguntar, será que eu confio nessa pessoa? Acontecem 2 coisas implícitas. Primeiro, você assume que tudo que ela fala seja verdade. Toda mensagem que ela passa seja verdade. E segundo, é mais subliminar, que as coisas que ela fala são verdade. Quando você confia demais numa pessoa, o que ela fala pode se tornar verdade na sua cabeça. Mesmo não sendo, né? Mesmo não sendo. Bom, Badia, teve algum caso que você lá de pessoas que foram eliminadas
Bem, Você me conte uma história. Rapidinho. Principalmente processo de jovens, porque você sabe, são quase 3 mil candidatos para 10 vagas. É pior do que um vestibular hoje em dia, né? Então, um candidato muito bom tecnicamente, tem tudo que precisava, com um bom nível de inglês necessário, que tinha para o cargo, uma ótima faculdade de primeira linha, tudo perfeito. Simplesmente ele foi eliminado por causa de uma camisa polo manga curta que ele usou no momento da entrevista. É demais, né? Tirar o cara por uma camisa polo. Gente, infelizmente. Uma coisa tão comum. Agora, isso está grande, né? O que é importante dizer, Jorge, na oportunidade seguinte: não somos nós que somos muito criteriosos, e nem as empresas. O que acontece é o próprio mercado. Então, quando você não tinha ninguém, quem enxergava era rei. Só que hoje você pode se dar ao luxo de avaliar algo mais do que a formação ou a experiência profissional, porque isso, teoricamente, o mercado oferece. Legal. Isso que é a riqueza mora nos detalhes. Nos detalhes, né? Porque me dá essa. Agora, se você é um candidato que tem uma profissão que só você exerce, eu vou fazer referência para você e vou aceitar você do jeito que você estiver. Porque eu não tenho outra alternativa, Jorge. Legal. Eu vou saber daqui a pouco, porque eu tenho que observar, saber com o Zizi, com o Rodrigo, se o detalhe, né, é tão importante assim, né? Se dá para. Você muda de pensamento por causa de um detalhe. Eu já fui classificado uma vez porque eu era Botafogo. Eu empatei em tudo com o cara, todos juntos. Aí, em tudo empatei. O cara, como é que vai decidir isso? Aí tinha 3, aí todos eram Botafogo, eu ganhei. O cara era Flamengo, perdeu. Acontece. Muito cuidado. Desculpa, Jorge, mas é uma coisa muito importante. Cuidado com partidos. A neutralidade na roupa e a neutralidade nos seus sentimentos, tanto quanto questão religiosa como questão também esportiva. Vamos saber isso daqui a pouco. A gente vai para o intervalo. Vem aí o repórter Roquete Pinto para você ficar bem informado. Depois nós continuamos aqui com a Zizi Ribeiro, jornalista especializada em moda, o Rodrigo Santiago, que é coach, e o Obadia Sion, que é especialista em RH. Isso é o nosso telefone, você sabe, é o 2332-7088 para você participar. Olha que maravilha, vamos de Noel Rosa, né? E temos nossas redes sociais, né, Fabiana? Temos as nossas redes sociais, nosso twitter.com/painel da manhã, facebook.com/painel da manhã, você interage aqui conosco. E se você ligou o rádio agora e pegou já o debate em andamento, você pode conferir na íntegra no nosso site paineldamanhã.com. E vamos com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. É como que roupa. Eu vou pro samba que você me convidou. Painel em debate. Que roupinha muito louca, era tudo remendado, não vale nem um centavo. Bom, nós já estamos de volta. Que música é essa, Edu? É do Chaves. Que bonita sua roupa. Que bonita sua roupa, tá certo. Bom, a gente tá falando aqui, né, o que vestimos interfere em como agimos, e estamos aqui com os especialistas, né, Rodrigo Santiago, coach, Obadia Sion, especialista em RH, e a Zizi Ribeiro, que é jornalista, né, especializada em moda. Zizi, e os adereços, né, os detalhes, eles definem também, eles chamam a atenção, né, do que a pessoa é também? Com certeza. Você percebe, por exemplo, uma pessoa que é mais discreta, mas se ela coloca um colar chamativo, você já percebe também que ela tem um lado mais interessante, mais colorido, mais informal, apesar dela estar com uma roupa mais discreta. Por exemplo, os anéis, né? Os anéis, você pode usar um anel pequeno, você pode usar um anel apenas enorme. Então você percebe também que a pessoa gosta dos detalhes. Uma unha colorida, uma unha misturinha, né, clarinha, você percebe que a característica daquela pessoa é também mais discreta, mais tímida, enquanto que a outra que usa um esmalte vermelho, roxo, ela é mais exótica. Mais exótica, diferentemente. Ô, Rodrigo, e os detalhes, o que falam? Depende do contexto, essa pergunta é muito geral. Tá bom, então vamos dizer, eu vou deixar para a parte de trabalho, né, na parte do profissional com o Obadia, mas, por exemplo, no relacionamento. Relacionamento, detalhes em vestimenta? Por exemplo. Ou adereços.
Ou você pode dar pistas, né? Se você estiver querendo mandar um recado sem ser muito explícito, você pode dar uma dica visual. A mulher, de repente, quer uma coisa... não sei, um momento mais ela quer chamar atenção para um cara que ela está interessada, ela vai num decote. Exatamente. Ela usa... eu acho que a Zizi seria a pessoa mais recomendada para falar sobre isso. Não, sem dúvida, né? Se a pessoa vai comemorar o Dia dos Namorados, por exemplo, com certeza ela vai colocar uma roupa mais sensual, mais justa, mais decotada, vermelha. Tem gente que perde a noção, né? Que é um pouco... Passa do ponto. É um pouco sensual e acaba ficando vulgar. Isso, concordo. E no profissional, o Bádia, por exemplo, você vai muito de unhas pintadas, você vai com brincos argolão, sei lá. Vamos lá agora. Bom, não sei se a Zizi vai brigar comigo depois. Se vocês falarem demais, a Zizi vai e fala. Não, pode falar. Primeira coisa muito importante que eu sempre aviso aos clientes: pesquise primeiro. Né? Qual é o tipo de empresa que você está indo para fazer a sua entrevista? Existem empresas tradicionais e existem empresas inovadoras. Então é muito importante ter essa pesquisa primeiro. Se é uma empresa tradicional, eu tenho que me vestir de uma forma tradicional, porque o dono da casa é ele, não sou eu ainda. E numa boa integração, primeiro você tem que respeitar o que já existe para depois se agregar. Eu não posso tentar me agregar a algo que eu não respeitei primeiro. Então é muito importante esse primeiro detalhe. Segundo detalhe: quando mulheres, vamos lá, mulheres a nível gerencial, ela tem que ir com um conjunto. Não adianta mudar nem vestido nem calça jeans. Conjunto com blazer e calça ou blazer e saia. Se for saia, tem que ser no máximo 4 dedos acima do joelho. Se for calça, tem que ser calça reta. Não pode ser pantalão nem nada. O tamanho do blazer, curto, médio ou longo, dependendo da estatura da própria candidata, correto? A blusa debaixo do blazer não pode ser cavado. Tem que ser só meia manga ou manga inteira, ou manga longa, ou 8/80, não pode ser 3/8 nem 7/8, e nem manga bufante, correto? Decote vai dizer se é correto depois. Decote 18 e não 22, correto? E não pode ser sem gola. Tem que ser com gola, mesmo embaixo do blazer, não pode ser a blusa sem gola. Tem que ter gola. Tem que ter Mas gola. por quê? Porque mostra o pescoço, é isso? E pode não, dar um... é uma questão de sobriedade e neutralidade. É importante manter essa golinha. Pode ser uma golinha arredondada feminina, gola masculina pontuda, gola de padre, gola rolê, não importa qual o tipo de gola. Zizi, você viu aí que Mas eu concordo plenamente. Tem algumas empresas que me chamam para justamente ensinar o dress code da empresa. Sim. Então elas não gostam que se use malha, elas preferem tecido plano. Com certeza. Elas preferem que não seja sandália de dedo, e sim sapato fechado ou uma sapatilha. Cores não muito fortes, exatamente o comprimento da saia no joelho, manga comprida, que mais? Perfil de empresa. Exatamente, isso é o mundo corporativo pede essa forma de vestimenta. Cuidado, e eu também concordo. com perfume, hein? Perdão, perfume. Perfume é terrível. Você está falando detalhe? Cuidado, você vai, às vezes um perfume forte, né? Enjoa, pode prejudicar a pessoa que está lá. Então tomar cuidado. O cara que está avaliando fica enjoado com perfume. Imagina. Traduz pra gente, Rodrigo, tudo que eles falaram. A questão de você mostrar uma determinada imagem, criar um determinado sentimento em alguém com quem você está se comunicando, ela foi estudada por um cara chamado, acho que Steven Milgram. E existe ele fez durante 40 anos experimentos acerca de até que ponto nós somos capazes de desrespeitar nossa própria moral para respeitar uma figura de autoridade. Então é extremamente importante a gente ter consciência de que muitas vezes a gente pode realmente ou estar respeitando uma autoridade que é falsa em algum ponto. Um exemplo do cotidiano que é muito simples de tangenciar, assim. A pessoa está com um problema muito sério de saúde, então ela vai visitar um médico para falar sobre aquele problema, e o cara fala: você vai ter que fazer uma cirurgia e você vai ter que abrir o seu pulmão. Essa pessoa pressupõe que o médico sabe tudo e que ele não está errando naquele momento. A maior parte das pessoas ouvem o médico só e vão se sujeitar a essa cirurgia. Então, isso está sendo passado através
da ideia que ela faz de um médico. Só que quem vai conviver com os efeitos daquela cirurgia é a pessoa, não é o médico. Então, obviamente, você precisa ter um pouco de bom senso para poder consultar pelo menos 2 ou 3 médicos, ter pontos de vista diferentes. E o bom médico, ele não vai se recusar a ter a opinião de outros colegas para poder chegar a um veredito, ainda mais quando envolve uma coisa muito séria. Então isso tudo está ligado à influência da aparência mesmo, da roupa, do ambiente que você foi colocado na hora de uma consulta, enfim, de uma interação. Olha aqui, algumas participações aqui, o Marcos de Niterói acha um absurdo algumas empresas utilizarem o exame grafotécnico para avaliar a personalidade do candidato, como se o ser humano pudesse discernir completamente o outro. Claro que não pode. E tem empresa que usa grafotecnia? Tem. Primeiro, Marcos, obrigado aí pela participação. Várias vezes a gente tem visto a sua participação. Eu também concordo com você que realmente não é legal, mas infelizmente existe sim. Existem empresas que fazem a grafologia. A grafologia é um estudo da grafia de um candidato. Então, isso é para avaliar o emocional momentâneo, quer dizer, são características da personalidade do candidato naquele momento. Porque o que ele estudou na engenharia ou no direito, a empresa não vai discutir isso. Né? Isso aí outros candidatos também têm. Então ela quer ver o diferencial dessa personalidade, desse emocional momentâneo, como ele trabalha em equipe, como ele trabalha o pessoal, dependendo das características que essa função precisa, porque nem sempre essa característica é errada ou essa é certa. Tem que ver aquela característica adequada ao que a vaga está pedindo. Entende? Quer dizer, se eu tenho um chefe, por exemplo, uma grande empresa tinha, né, de 30 anos e de mercado, o cara nunca tirou férias na vida. Então ele acha que os seus funcionários têm que fazer a mesma coisa. Ele é da área financeira, é uma grande empresa, estou falando a verdade. Eu não vou dizer o nome por questões de ética. Mas uma grande empresa, um diretor financeiro, ele estava pedindo para que os seus funcionários da área financeira comparecessem aos sábados para poder começar a fazer um planejamento para 2013. Então, para você ver o absurdo que é, tirando o lazer do final de semana do seu candidato. Porque ele acha que ele nunca teve, então os outros também tem que ser assim. O agora, cara ia vestido de quê? No sábado? Entendeu? Fantasia agora... de palhaço. Porque... Então, aí que você precisa estudar a característica desse candidato para esse tipo de vaga. Então, infelizmente, as características são várias, né? E você tem que adaptar aquilo que precisar. Zizi, a Lúcia de Madureira, gostaria de saber o oposto. Como uma roupa pode transformar o nosso modo de agir? No carnaval, uma fantasia pode liberar a personalidade? O carnaval vale tudo, né? No carnaval, as pessoas colocam suas fantasias todas pra fora, né? Pode, claro. Né? Na verdade, a roupa é usada como personagem. Você incorpora um personagem com a roupa. Hoje eu quero aparentar esportista. Então, você coloca uma roupa bacana, justa e vai malhar na lagoa. Hoje eu quero vestir a personagem de mulher fatal. Aí você usa também aquela roupa super sexy. Hoje eu quero... eu vou justamente fazer uma entrevista para trabalho. Então eu também vou com uma roupa mais formal, mais clássica. A roupa é essa comunicação não verbal, né? A roupa é isso tudo, né, Rodrigo? Quer dizer, você pode a todo momento passar uma mensagem, que você quer ser você quer botar uma roupa, mamãe faça haltério, é um cara forte, você pôs aquela camisetinha e tal, né, para parecer um cara atlético. Então você usa isso como uma forma realmente de influência, né? É o princípio, né? Isso aí. E é importante notar também que algumas pessoas levam isso muito longe e acabam se distanciando de quem elas são. Então, quando uma pessoa usa uma roupa intencionalmente para causar uma impressão e ela não está congruente com aquilo, ela não acredita naquele valor que ela está transmitindo, esse comportamento não vai ser sustentável. Então, a pessoa pode querer entrar para uma empresa super formal, mas ter um perfil extremamente criativo e querer trabalhar numa empresa que seja... um pouco mais artística, né, um pouco mais inovadora, como o Badi falou. Se essa pessoa se enfiar no meio corporativo, onde as pessoas são um pouco mais reservadas e tem aquela coisa, aquele clima cavaleiros
dos próximos séculos, né? Aquela coisa, super-heróis da sociedade de Nova York, o cara não vai conseguir sustentar aquilo durante muito tempo. Olha, uma coisa muito importante aqui é também a pessoa ter a identificação com a roupa que ele vai usar. Damos um exemplo aqui bem típico. Imagine um rapaz candidato a estágio, né? Então ele vai àquela primeira oportunidade com aquela ansiedade toda, então ele chega, compra o terno, bota a gravata e vai para a entrevista. Só que chega lá, ele começa a vestir na gravata, porque ele não tem o hábito de usar isso. Então ele acaba perdendo a sua própria naturalidade. Então o que é importante é a autenticidade. Isso é muito importante. Inclusive eu aviso aos meus clientes, nunca saiam de casa com respostas prontas, e sim pronto para qualquer resposta. Não adianta decorar uma coisa que você vai perder aquilo que você tem de melhor, que é a própria autenticidade. Então por isso que é importante adequar a roupa à sua personalidade naquele momento. É verdade. Agora, a gente teve mais uma participação aqui, o Marcelo de Maricá, ele está perguntando se o cabelo também influencia, né, na hora desse pré-julgamento, na hora da gente se preparar para uma entrevista. Será que se o Neymar chegasse numa entrevista de emprego com aquele cabelo dele, se não fosse para jogar futebol, ele conseguiria? Olha, se não vissem ele jogando futebol, nem dentro do futebol aceitaria, né? Mas vocês veem, né, que tem uma onda de cabelo Neymar, você vai a qualquer lugar, tanto do Rio quanto do interior das cidades, todo mundo com aquele cabelo cortado. Tem umas modas que a gente não entende muito, né, Zizi? Mas que pega, né? Pega, eu não sei, o gosto é popular. Agora eu tô curioso aqui, porque a gente tá falando sempre que tem que manter as cores sóbrias e tal, quando se fala de uma empresa. Eu tô com a camisa da Rádio Eu ia falar isso. Né? É uma camisa azul, assim, um pouco azul turquesa. Chamativa. Mas é linda essa cor. O que a rádio quer passar com essa camisa? Fala pra gente. Analisem. Bom, não sei se ela fala, eu falo depois. Qualquer um. Não, eu não sei qual é a cor da logomarca da Roquete Pinto. É essa? Então, é isso. Vestiu a camisa. Ele tá vestindo a camisa do time da Roquete Pinto. Exatamente. O que acontece, Jorge? Ele já está empregado. Nós temos duas coisas diferentes. Tem aquele que está buscando se empregar. Então ele é um candidato a ingressar na empresa. Então existem duas posições diferentes. Se vocês quiserem, eu posso dar a questão de cores, né? O que pode ser usado. Numa empresa inovadora, você pode usar uma gola polo, desde que ela seja lisa e cores claras. Não pode ser estampado, nem listrado, nem com aqueles brasões. E as cores neutras, cores claras neutras, azul nenê, rosa bebê, não sei o quê. Isso é importante para aquele momento. E calça jeans em empresas, chão de fábrica, quando nós colocamos, pode ser usado, desde que não seja desbotada, ela seja natural, e não usar tênis. Não usar, pode usar o sapato com aquela sola mais larga por questões de segurança que existe, mas não tênis. Tem uma moda também das roupas rasgadas, né? Calças rasgadas, né, Zizi? Tem. Isso nunca foi propositalmente fabricadas para parecerem rasgadas naturalmente. Mas isso não é para você trabalhar com esse tipo de roupa. Pois mas tem gente que vai achar isso. Eu vou me apresentar assim, eles têm que me aturar assim como eu sou. Tem uma questão que pode causar influência visual positiva, que é como a primeira pergunta que a gente se faz inconscientemente é: eu conheço essa pessoa, eu sei do que se trata essa pessoa que está na minha frente. Se você consegue deslocar a ponto da pessoa não conseguir te enquadrar numa categoria, se você coloca um adereço, alguma coisa que faz a pessoa criar um pouco de estranheza, a gente chama como se fosse a estratégia do pavão, né? Faz aquela coisa que tira um pouco dos seus parâmetros de julgamento. Tipo, essa pessoa, de repente chega um médico com não sei, um chapéu um pouco diferente na frente do cara. Pô, essa pessoa é estranha, porque ele tá com jaleco, mas ele também tá com esse chapéu esquisito. No momento em que você faz a pessoa ponderar e não saber exatamente como te enquadrar, você causa um pouco de insegurança nela, e isso pode ser usado positivamente para ganhar espaço, porque ela fica um pouco mais na defensiva. Uma coisa relacionada aos cabelos, você me lembrou agora falando isso, você vai num médico contra queda de cabelo, o cara é careca, não cai bem.
Concorda, Zizi? O tratamento de cabelo, o cara completamente careca é meio estranho. Pode até dar certo. Olha, mas é nem, estranho. por exemplo, o médico de regime. Às vezes você vai ao médico. Exatamente, você vai ao médico de regime que ele não perde um pouco a credibilidade? Eu acho que perde um pouco, não? Vai depender da pessoa. Já foi? Já. Esse a questão tudo não é bem o preconceito. Acaba sendo, porque se eu estou recrutando, se eu tenho uma pessoa para trabalhar na saúde com um corpo esbelto e outro não, qual vai ser os dois com a mesma característica, as mesmas... Quem vai levar vantagem? Correto. Gente, eu sou obrigado a falar o que é verdade, infelizmente é isso. Agora, vamos chamar isso de preconceito, aí uma outra interrogação. É verdade. Agora tem uma outra questão interessante. O Cleverson de Caxias tá falando que não concorda com a utilização de mapa astral também, né, no processo seletivo aí. Ele falou que não acha legal isso não. Mapa astral? Consulta. Eu também não concordo. Já te falei para você, da vizinha fora do ar. Tem, infelizmente tem. É como eu falei para você, tudo depende da vaga e o número de candidatos que eu tenho para selecionar. Se eu tenho um número enorme, eu posso me dar o luxo de usar várias coisas, inclusive mapa astral. Não é a única coisa, porque, né? Não é a única. O que é importante saber é o seguinte: eu, quando vou fazer uma entrevista a uma empresa, me candidatando naquele emprego, eu fico pensando, será que essa empresa vai me pagar daqui 40 dias? Agora imagine a empresa que ela paga 112% a mais, não é? Porque ela tem os encargos dela sociais, então a despesa dela é muito maior e o risco dela é maior. Imagine contratando um candidato e ele ficar só 10 dias. Você acha que aquele 10 dias ele vai receber foi o suficiente que ele trabalhou? Apresentando, conhecendo um, conhecendo o outro. Então, infelizmente, tem que olhar os dois lados, né? Tem que avaliar também de uma forma boa. Mas às vezes também tem uns exageros, né, Zizi? Tem exagero, né? Também tem que pensar nisso. Olha aqui, você ia falar uma coisa, ia falar. Sim, é uma questão que quando você está se vestindo também, que você pode usar a seu favor, você colocar algum detalhe que chame a atenção para poder desviar a atenção de uma outra coisa para a qual você não esteja preparado. Por exemplo, isso é um caso meu. Eu resolvi comprar essa armação de óculos aqui, os ouvintes não estão vendo. Mas eu sou um cara tímido. Então, quando eu estou em algum lugar que alguma pessoa está me olhando, assim, ou quando eu estou receoso pelo que as pessoas podem achar de mim, então eu começo a me sentir um pouco mais acuado. E eu uso essa armação que é um pouco diferente, chama um pouco mais a atenção, porque se as pessoas podem fazer algum julgamento de mim, eu quero que elas façam logo. Então, se elas estão fazendo julgamento, eu vou relaxar. Eu ia falar exatamente sobre o seu óculos. Exatamente. O que... É muito bonito. Bonito. Zizi, tá aprovado o visual dele? Super. Legal. É legal. Da ideia de você ser um cara ligado à tecnologia, assim, high-tech. Eu sou bastante. Não, e é antirreflexivo também, a armação é só em cima, embaixo é a lente solta, bacana. Tá aprovado. Então aquela coisa do que não tem solução, solucionado está. Então se eu chamo a atenção da pessoa para minha armação do óculos e ela começa a fazer julgamentos de valor, eu já sei que ele está acontecendo, então vou me sentir mais tranquilo para poder interagir, não me interessa com quem. Os pesquisadores americanos agora querem entender o que acontece quando alguém veste uma batina de padre ou um uniforme de policial todos os dias, por exemplo. A intenção é desvendar se os indivíduos se acostumam e as alterações cognitivas não ocorrem, fazendo os efeitos desaparecerem. Para isso, mais estudos ainda estão sendo conduzidos. E aí? Bom, certamente, se você passa uma grande parte do seu dia sob o mesmo programa, quer dizer, com as pessoas reagindo da mesma forma à sua volta, quando você sai daquele ambiente, você tende a continuar na mesma vibe. Então, o general que passa 11 horas dentro do quartel, quando ele chega em casa, ele acha que todo mundo é soldado. É simplesmente porque ele está condicionado a ter essa reação das pessoas. Permanecem alguns hábitos, né, que são adquiridos durante o dia, durante o tempo que vestiu aquilo, né? Então, de repente, algumas ações são originalizados do próprio trabalho dele, que da própria vigência. Ele leva para onde, mesmo que ele tire aquilo em casa, ele acaba. Isso é uma preocupação, voltando à área de emprego, a área com qual você me pediu. Por exemplo, o jovem, ele chega, coloca uma roupa toda sóbria, mas ele vai com aquele chiclete mastigando, porque aquele é o hábito que ele tem, né? Então, precisa tomar muito cuidado com certos hábitos, inclusive vícios de linguagem, gírias, né? Que são usados no dia a dia, que para ele é comum.
né? Ele lutou para aprender aquilo, para não ficar fora dos seus amigos. Então aí de repente ele acaba se traindo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Ô Zizi, você já foi consultada a respeito de uniformes de empresas? Já, eu já desenhei vários uniformes para as empresas. É uma coisa, como amenizar um pouco, porque qual é o pensamento? Depende, você tem que analisar a empresa, obviamente, saber como é que ela, qual o perfil e tal, mas não deixa de ser uma coisa que você vai usar toda hora, né? Todo dia. Sim, mas eu acho que esse tipo de roupa corporativa, que eu chamo corporativa, que é uma roupa padrão, bem discreta, com cores sóbrias, é um uniforme. Cada um escolhe o seu, porém dentro das regras, né? Como eu falo do dress code, que o código, as regras de vestimenta, já é. Não tem. Esse é o uniforme geral. E dentro do uniforme você pode variar no adereço, né? Botar um cabelo, botar o cabelo não sei se não pode ter, mas um anel, né? Um colar. Bom, o uniforme é justamente para padronizar o visual das pessoas. Então, eles não gostam muito que você use muitos adereços em cima desse uniforme. Não gostam, não. Então não dá para variar muito, né? Não dá. De preferência não. Dá, mas não é bacana. Entendi, tá certo. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso encontro de hoje, a respeito, interessante, né, os aspectos, né, que foram levantados aqui a respeito da importância, né, desse primeiro contato visual, né, que tem um peso muito grande, né? Muito grande. Né, Rodrigo? Muito grande. Isso pode criar o efeito que a gente chama de hipnose nociva, que é você começa a colocar a sua atenção nas evidências que te dizem as coisas erradas sobre aquela pessoa, sobre aquele ambiente. Pois é. E você começa a se comportar com base nesse julgamento. E aí você pode simplesmente estar vivendo uma alucinação. Que loucura. Zizi, para fechar. Bom, eu diria que para tomar cuidado com a sua forma não verbal de se expressar, que é através da roupa. Use roupas discretas quando for procurar um emprego, fazer uma entrevista. E seja você, use o seu personagem através das roupas de uma forma bacana também, que te dê prazer, te dê alegria. Vou te fazer a última, deixar para você responder em 15 segundos, Obaida, que eu estou em cima da hora. A Márcia de Irajá fala que nos Estados Unidos muitas empresas liberam a sexta-feira para as pessoas se vestirem mais à vontade. Isso, você acha que une os funcionários? Qual é o efeito disso? Isso é muito bom. Aqui no Brasil também já se usa. Algumas empresas estão usando, não tanto quanto lá. Sei. Mas é importante dar liberdade, dar prazer nos seus funcionários. Tá legal. Então tá aí. Tudo feito, tudo dito. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer. Zizi, valeu pela participação. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Sempre. Para você também, Rodrigo. Muito obrigado, sempre Jorge. Analisa com uma tranquilidade. O Obadia que é o especialista, você coloca tudo nos pontos. Gostei, Obadia. Que é isso. Um abraço a todos. Um prazer. Precisando, disponha. Tá certo. Muito obrigado, Obadia Sion, Rodrigo Santiago, coach. Valeu. E você também, que está em casa, que participou, fazendo a sua pergunta. Muito obrigado. Você que está aqui com a gente. E lembrando que o nosso painel debate tem a produção da Alice Silveira, do nosso Fabiano Bergaria e a colaboração do Maurício Schileder. E a direção geral de jornalismo é de Luiz André Ferreira. Painel em debate. É isso aí, espero que você tenha gostado da entrevista. Para mim foi um prazer ter participado dela. E se você quiser mais, se você quiser receber os próximos materiais, basta se inscrever em www.espalhoamor.com.br. E se você quiser baixar um dos meus livros, basta entrar em www.sejainabalável.com.br. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau.